E aí pessoal, tudo bem com vocês? Giovanni aqui dando sequência então ao estudo aí dos sentidos e relacionando esses órgãos e sentidos com a nossa saúde. Nessa aula ainda vamos falar do olho humano, então falando de órgãos e sentidos, falando nesse momento novamente aí, né, aprofundando um pouquinho no assunto relacionado ao olho humano. Tem muita coisa importante em relação ao olho humano, já que é uma estrutura complexa, como eu disse, e que consome bastante energia. Não sei se você já percebeu, olha só uma questão de curiosa, né, meio curiosidade aí. Quando você fica muito tempo ou na tela do computador ou na tela do celular, você sente uma fadiga na sua visão. Então, principalmente quando chega no final do dia, às vezes até você sente dor ali, né, no seu globo ocular. E uma dica, você sabia que no seu celular existe uma opção que você pode desativar a luz azul? Né? Então esses celulares modernos, todos esses celulares aí, os smartphones modernos, eles têm lá nas configurações um comando que você pode desabilitar a luz azul. Porque essa luz azul, ela está relacionada a gerar essa fadiga, né? Principalmente durante a noite. Quem usa muito o computador ou muito o celular durante a noite, é importante desabilitar essa luz azul. Inclusive, existem lentes, né, que você pode, para quem usa óculos ou usa lente, você compra uma lente especial em que ela filtra essa luz azul do celular, do computador, então gerando menos fadiga aí no seu olho. Olha só que interessante, né? Então não é só vou ter que decorar um conteúdo, não. Você vai ver um conteúdo que vai auxiliar para que você tenha mais informação e que você possa cuidar melhor então aí da sua saúde. Bacana? E não é só isso, né? Pode atrapalhar ainda o seu sono, se você fica muito tempo no celular durante a noite, com essa luz azul ativada do celular. Você pode inclusive programar o celular para ele desabilitar a luz azul, sei lá, às 6 horas da tarde, né, ou 8 horas da noite, ele desabilita essa luz azul do celular a partir daquele momento que você programa. Pessoal, olha só, aqui a gente vai ver o quê? Nessa imagem uma representação esquemática aqui, né, mostrando como que ocorre a formação ali do campo de visão, né, como que está formado o nosso campo de visão. Então veja, toda a estrutura que você tem duas, né, olhos, nós temos dois olhos, o que o cérebro vai fazer? Lembra que o cérebro que vai captar essa mensagem, vai traduzir ela em imagem? Então você tem aqui, né, a visão estereoscópica, campo de visão aqui à esquerda, então você vai ter aqui, olha só, um quiasma óptico, que é o momento que você tem o encontro ali, né, dos nervos ópticos, ele chama isso de quiasma óptico. Então você tem ali o olho esquerdo, olho direito. Então você vai ter ali o que a gente chama de campo de visão. E essas imagens, então, elas chegam, né, não a imagem, mas vai chegar através do nervo óptico, vai chegar lá no seu, né, encéfalo, que ele vai o quê? Ele vai montar a imagem. Mas veja só que interessante. Como chegam duas informações, são dois olhos, vamos supor uma pessoa que ela tenha uma certa, né, limitação no olho esquerdo. O olho esquerdo não forma a imagem corretamente, mas o olho direito forma a imagem corretamente. Olha só como o nosso cérebro, né, ele é inteligente nesse quesito, porque ele recebe duas imagens. O que ele faz? Ele descarta aquela imagem que está ruim e ele trabalha com a imagem que está melhor. Então pessoas que têm um olho que ainda enxerga bem, mas o olho tem lá alguma deficiência, alguma limitação, ainda acaba, né, enxergando bem, porque o cérebro vai trabalhar com essas duas imagens, né, montando ali essas duas imagens e trabalhando, dando preferência por aquela imagem que está mais nítida, que está com melhor qualidade. Certo? Por isso, às vezes, você vai no oftalmologista, ele faz lá um exame e fala, não, você não precisa ainda usar um óculos, usar uma lente, porque o seu olho esquerdo ainda está bom, né? Ou seja, compensa o olho direito que não está muito bom ou vice-versa. Tá aí, então, uma informação importante, né? Nós temos aqui, gente, a questão, né, envolve a questão aqui da observação. Veja que você tem aqui um indivíduo que é um observador, ao mesmo tempo que você tem a luz branca, né, interagindo aqui com esse objeto, no caso uma maçã. Por que eu enxergo a maçã na cor vermelha? O que acontece aqui, gente? É o seguinte, ó, os objetos vermelhos, eles absorvem todos os feixes de cores, mas eles acabam fazendo o quê? Eles acabam refletindo a cor vermelha. Por isso que a gente enxerga o quê? Enxerga o vermelho. Quando você observa uma planta, porque eu enxergo geralmente as plantas, né, na cor verde?
por conta do pigmento lá, a clorofila, que está associado à cor verde, que quase não é absorvida ali pelas plantas, né? Então você tem a questão da cor verde, que ela é pouca absorvida, então é mais refletida, então você vai ter lá o violeta, o vermelho, que é mais absorvido, você vai ter o laranja, que é mais absorvido, e o verde, né, vai ser refletido. Então por isso que a gente enxerga, né, as plantinhas aí, geralmente, né, as plantinhas, uma floresta, né, na cor verde. Então tá aí uma informação importante. E a questão aqui, né, quando você está em deslocamento também, você tem a interação ali com relação ao seu campo de visão, depende também, né, desses feixes luminosos que vão interagir com o objeto e com o nosso olho, né? Lembrando sempre que o nosso olho ele vai atuar ali como uma máquina fotográfica, né? E nós temos o quê? Nós temos o que nós chamamos de obturador, como se fosse o obturador ali da máquina fotográfica, que na verdade vai ser o quê? Vai ser a nossa pupila. Olha só essa imagem, né? Ela incomoda um pouco, né? Porque você vê um olho com a pupila normal, uma pupila mais contraída, e aqui você vê um olho com a pupila dilatada. Talvez você já foi ao médico oftalmologista uma vez e ele pinga lá um colírio que vai dilatar a nossa pupila para poder fazer um exame. O que acontece quando a gente fica com a pupila dilatada? A gente fica meio cego, né? Principalmente se é um dia muito ensolarado, se o ambiente está muito claro, ficar com a pupila dilatada incomoda muito, né? Inclusive, né, gente, existe uma doença genética chamada mal de Auguste. O que é o mal de Auguste? É uma doença genética onde a pessoa a pessoa que nasce com esse mal de Auguste, ele tem a pupila dilatada o tempo inteiro. Então, a gente chama de mal de Auguste ou cegueira diurna, porque durante o dia ter a pupila dilatada é muito ruim, né? Então, você que já fez esse exame de pingar um colírio e dilatar sua pupila, imagina ficar assim o tempo inteiro. Isso então é uma doença genética chamada de mal de Auguste, certo? Então tá aqui, você sabe então que ao redor aqui da pupila nós temos a íris, então que essa íris ela pode, né, ser ajustada, contraindo ou dilatando ali essa pupila. E aí nós temos aqui o que? Novamente dando uma olhada então na parte, né, anatômica. Veja que aqui você tem então a lente do olho, posso chamar também novamente, né, vou insistir nisso, de cristalino. E aqui você vê o que? O músculo ciliar relaxado, você vê que a lente fica mais redondinha. E aqui você tem um músculo ciliar contraído. Uma vez que você tem esse músculo ciliar contraído, perceba como que essa lente ela acaba se ajustando, né? A famosa lente do olho ou cristalino, então ela pode sofrer aqui o que? Um ajuste de acordo com a parte muscular, né? Qual parte muscular? Os músculos ciliares ali, né? Relaxados ou contraídos. Então, como você sabe, né? Uma lente, quando ela muda a sua conformação, isso afeta na imagem que vai ser formada lá na retina, em cima da retina. E aqui, galera, eu gostaria de explorar essa imagem aqui com vocês, né? Para a gente aprofundar mais um pouquinho. Ele vai mostrar ali o quê? Ah, para que serve o supercílio? Ah, tem uma função, não é só para você ficar mais bonito aí, né? Evita que o suor entre nos olhos. Então uma pessoa que não tem o supercílio, né? Ou tem o supercílio ali meio ralinho, né? Com poucos pelinhos, acaba, né, sofrendo um pouquinho mais com esse suor que pode chegar até os olhos. Cílios evitam a entrada de partículas, então estão ali ajudando a filtrar. Pálpebras. As pálpebras, elas são revestidas internamente ali pela membrana conjuntiva, então temos ali uma membrana, e controla a abertura e o fechamento dos olhos para evitar, né, a questão aqui de entrada de corpos estranhos. Então é importante, né, você que já teve um cisco, um cílio, de repente que fica no olho, incomoda muito, né? Então esse ato de piscar, ele espalha a lágrima. Lágrima tem uma importância, né, aqui na lubrificação, o que evita o ressecamento da córnea. Algumas pessoas não produzem lágrima em quantidade suficiente e aí precisa fazer o uso de um colírio, né, que vai servir como se fosse uma lágrima, só que nesse caso ali artificial, né? Como eu disse anteriormente, não coce o seu olho. Ah, professor, mas eu tenho rinite alérgica, meu olho coça muito. Nunca esfregue seu olho, né? Diz os especialistas que na hora que der uma coceira, você faz isso aqui, ó, você coça nas laterais, né? Mas nunca esfrega o seu olho porque você pode danificar estruturas importantes, como é o caso da córnea.
túnica conjuntiva. Então ele vai mostrar aqui a túnica conjuntiva. Você tem ali o que? Uma membrana externa, né, que reveste ali, que é extremamente fina e que vai revestir, né, e que está associada ali à proteção do que nós vimos lá no começo chamado de bulbo ocular, certo? Gosto muito de destacar duas partes que são bem importantes. A íris, associado à cor do nosso olho, ajustável, e a pupila, que pode ficar mais contraída ou mais dilatada. Maravilha, gente! Encerramos assim essa aula. Até mais!